Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o podcast da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo e antes da gente começar a falar aqui com a nossa entrevistada, eu gostaria de fazer um convite a todos. Você já segue a gente no nosso YouTube? Você já nos segue no Instagram? Se não segue, siga-nos, @Educando Solar. Lá no YouTube nós temos muito conteúdo bacana, temos muitos temas que foram discutidos e que são extremamente relevantes para o dia a dia do mercado de energia fotovoltaica. Então faça o convite, siga-nos no YouTube, clica lá no sininho, porque você vai ser notificado toda vez que a gente postar algum conteúdo novo. E tem muita coisa legal, novamente eu reforço isso aí, muitos temas vinculados à parte técnica, vinculados à parte de vendas, que é uma coisa que a gente preocupa muito, tá bom? E hoje eu estou aqui recebendo com o maior prazer uma mentorada da Educando Solar, então ela foi mentorada na nossa primeira turma. A Ludmila. Ludmila é engenheira eletricista, perita em múltiplos tribunais, especialista em perícia elétrica, fez o curso de perícia judicial e hoje está aqui para falar um pouco com a gente sobre perícia em sistemas solares fotovoltaicos. Ludmila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Bom, Ludmila, perícia, a hora que a gente fala de perícia, normalmente o povo já pensa que é algo que envolve justiça, porque precisa de uma opinião neutra. Explica pra gente um pouquinho o que faz, o que é uma perícia em um sistema fotovoltaico. O perito, de forma geral, nada mais é do que um investigador. É ele que vai analisar toda a causa. A gente está falando aqui de problema elétrico, então ele vai, desde o início até o fim, identificar a causa e vai enumerar tudo isso dentro de um laudo, e esse é o papel do perito, investigar. Essa é a parte dele. E dentro do sistema fotovoltaico, da mesma forma. Só que agora a gente vai estar numa realidade de sistemas solares e hoje, que é o tema do podcast, que é justamente entrar a fundo nessa parte solar, que é prezando a parte da segurança. Então, basicamente é isso. Então, ele é um investigador. Isso. E o que ele normalmente investiga em um sistema fotovoltaico? Hoje, no sistema fotovoltaico, a gente está focando muito, principalmente nessa parte das normas dos bombeiros. Então, hoje o que a gente faz? A gente verifica se o sistema está dentro da norma. Hoje a gente tem aí a 17193 e tem a NT 44. Então, a gente verifica se o sistema instalado, os módulos, os inversores, está dentro dessas normas e faz o laudo de liberação do Corpo de Bombeiros. Ah, então o perito é que emite um laudo para o Corpo de Bombeiros. Exatamente. E aí, então, nesse laudo vai atestar se o sistema está adequado ou não. Exatamente. Entendi. Legal. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, na verdade. Essas normas que você citou são normas atuais, presentes. Isso. E o sistema solar fotovoltaico começou já tem um tempo, né? Já, especialmente a partir de 2020, 2019, 2020, começou um boom muito grande. E naquela época, tudo era muito diferente. Não é isso? Como é que era naquela época? Você chegou a participar um pouquinho de instalação lá um pouco mais GD0, GD1? Conta pra gente um pouco das preocupações que tinha naquela época que hoje já não faz mais sentido. Nessa época eu comecei ali na parte de estágio, que foi, eu peguei um pouco desse momento, e a gente não tinha normas que se baseavam principalmente nessa parte de como projetar um sistema solar fotovoltaico. Então, a gente se baseava basicamente ali na 5410, que é a norma que a gente usa aí para instalações elétricas de baixa tensão, e outras normas também. Então, antes não tinha esse problema tanto assim, olhar de fato para a segurança. Então, a gente tinha modelos de inversores completamente diferentes. A gente tem aí inversores que estão totalmente mudados, com novas regras e novos componentes já prezando a segurança, que é o caso do FCI e outros componentes. Então, essa mudança daquele período para cá, ele é muito grande, foi muito grande.
E uma coisa que é até interessante, que mesmo que aquela pessoa que instalou, um exemplo, uns 3 anos atrás, ele precisa se adequar agora. Ele vai ter que se adequar agora. Ele vai entrar porque a gente está falando de segurança. Então, ele vai fazer parte dessa adequação. Então, é mais ou menos, pegando um exemplo que foi muito corriqueiro no setor automotivo, em determinado momento o governo passou a obrigar que os carros novos viessem com airbag e freios ABS. Mas os antigos não se preocupavam com isso. No caso do sistema fotovoltaico, é como se eu tivesse que pegar um carro antigo e colocar o ABS e o airbag neles. É quase isso. Fazendo uma analogia, só para entender um pouco. Basicamente. Só que alguns modelos de inversores, algumas marcas sim, que já vinha com uma certa preocupação. Só que a gente vai ter que mudar basicamente quase todos os equipamentos, né? Porque já vem novos equipamentos mais atualizados que não tinha certa preocupação na época. Essa norma é nova. Então, vai ter que sofrer, sim, essas alterações. Já tem aí um número X de inversores instalados, modos, então o pessoal vai ter que rever todas essas instalações, que é uma coisa que a gente já está até falando para o pessoal, rever essas instalações, não só por causa dos bombeiros, mas também pela própria segurança. A segurança ela tem que ser um tema acima de qualquer discussão, né? Isso. Quer dizer, se é para segurança, isso tem que existir. Pelo menos é o que a gente acredita e o que a gente defende, né? Uhum. Agora, existem muitas usinas que foram instaladas lá atrás, Isso. né? E especialmente é o Corpo de Bombeiros que está puxando essa mudança, é isso mesmo? Sim, com a entrada da 17193, a gente já tem um ponto de atenção que ela está para todo o Brasil, né? A gente já tem um certo ponto ali que tem que ter atenção nessas instalações. Mas aí você fala, tá, se eu não quero seguir, por exemplo, não vou seguir a 17193, qual o momento que isso é preocupante? Até o momento que der um problema. Então, a gente está falando de sinistro, a gente está falando de seguradoras, a gente está falando de um número bem maior de pessoas envolvidas. E a NT44, ela veio para abraçar tudo isso. Então, o Goiás, por exemplo, é pioneiro nesse processo, ele está sendo pioneiro, está nascendo aqui. E a ideia é justamente já levar para outros estados, já focado nessa parte 100% de segurança. Tá. O Corpo de Bombeiros já vem atuando. Eles já vêm fazendo visitas, inspecionando em cima das normas que ainda vão entrar em vigor. Isso, eles já estão notificando, já está acontecendo notificações. Por enquanto é só uma notificação, ainda não tem autuação. Só uma notificação já com algum prazo ali para já fazer as alterações que são necessárias, né? Aí entra o perito, ele exige um laudo, né? O bombeiro vai exigir um laudo de como que está esse sistema, da conformidade que está esse sistema. Após essa adequação, né, que o perito nomear lá tudo, o que é para ser feito de acordo com as normas, vai entregar para o cliente, ele vai fazer essa alteração de todo o sistema dele, o bombeiro vai de novo verificar e vai fazer a liberação. Então já está acontecendo. Mas por enquanto ainda está ali, como se diz assim, está sendo notificação. Está na fase de educação, como Isso, a gente fala, exatamente. né? Mas já estão antecipando justamente para não virar um impacto, por exemplo, que já, no ano que vem já vai ser a exigência já máxima. É isso que eu ia perguntar. Quando é que entra em vigor de fato as novas regras? Já tem que entrar em 2026. Já entra 1º de janeiro? Já tem que entrar e aí a gente já vem com toda essa correção. Então a gente até indica, né, para o pessoal já antecipar isso, porque vai crescer o número de fiscalização, de vistoria nesse ponto. Então já antecipar, né, para a gente já preparar também o mercado. Entendi. Ô Ludmila, então assim, o perito é aquele profissional que vai dar transparência para o Corpo de Bombeiros, vamos falar assim. Então, é a partir da perícia que o Corpo de Bombeiros tem certeza de como que está o estado atual e se precisar fazer alguma alteração, o próprio perito já sugere e depois da alteração existe um novo laudo para falando então que abordando que está tudo adequado. É isso mesmo que funciona? Isso. Acontece a primeira visita do bombeiro no local. Eles vão verificar, vão exigir o projeto, datasheet de equipamentos, se o cliente tiver. Então é até bom os clientes já preocuparem um pouco com isso também, já tem em mãos. E a RT de instalação.
o perito vai no local, vai fazer toda a verificação, né, após o cliente entrar em contato, porque o bombeiro ele vai falar para o cliente, você procura um especialista, um engenheiro eletricista para fazer o laudo. Fez o laudo, o perito fez o laudo, vai estar todas as identificações do que tem que ser feito, correto? Que é o primeiro laudo que você falou, é o laudo diagnóstico, que a gente fala, laudo diagnóstico. Com a RT. Por que diagnóstico? Porque tá antes do sistema, tá todo pronto, né? Antes da adequação tá pronta. Uhum. Então a gente faz esse diagnóstico, indica para o cliente o que tem que ser feito, sem citar marca, sem citar fornecedores. Uhum. A gente cita equipamentos. Depois dessa adequação, a gente volta e faz ali o laudo final. Depois de tudo adequado, já faz o laudo final com a RT. De acordo com a conformidade da norma. Ah, entendi. Então, assim, o integrador, ou, na verdade, não só o integrador, mas o consumidor final, dono da usina, que contratar o perito, ele vai ter, a partir do laudo final, né? Ele vai ter a segurança de que o sistema está adequado. Isso. E se ele já faz isso antes de qualquer visita do Corpo de Bombeiros, quando o Corpo de Bombeiros for, não vai ter surpresa. Não, já está com o laudo em mãos, já vem com a liberação. Então, estando dentro das normas, sim, né? Sim, tudo certinho. Partindo do pressuposto de que ele fez todas as alterações cabíveis. Né? O mercado, eu acredito que ele já está um pouco, assim, a gente já está mais pro lado de já entrar dentro dessas normas, de fato, a execução das usinas. Então, elas já estão saindo, algumas já adequadas, de acordo com as normas. Então, o que não está sendo feito é esse laudo. Né? Já a entrega da usina, um laudo, que é o que a gente está falando aqui. Entendi. Então, a gente está falando de duas coisas. Não, vamos lá, né? O que você comentou são as novas usinas que estão sendo instaladas agora, por exemplo, em segundo semestre de 2025. Isso. Muito provavelmente elas já vêm toda preparada para atender essas regulamentações, né? E aí o ideal é que ela já tenha um laudo assim que o integrador, assim que o instalador entregar a usina funcionando, já esteja entregando também um laudo para o proprietário da usina, falando, olha, está aqui o laudo falando que a sua usina já está em conformidade com as normas que estarão em vigor o ano que vem. É isso? Isso. Tá. Essa é a ideia. Então, pessoal que está instalando usinas, esse ano, atentem-se a essas normas. Se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade, colocar equipamentos que não estejam em conformidade com as normas vigentes a partir do ano que vem, tomem cuidado. O ideal é que vocês já considerem, inclusive no orçamento, o laudo do perito para você entregar para o proprietário da usina, afirmando que está em conformidade com as novas normas do Corpo de Bombeiros. Fica a dica. A ideia é justamente essa, já só pega no gancho aqui. Assim que é instalado, a gente entrega ali um pacote para o cliente, vamos supor, o datasheet, projeto, já entrega ali o laudo e o cliente já fica resguardado. Então, quer dizer, é uma pastinha cheia de documentos, entre eles o próprio laudo de conformidade. Porque na hora que o bombeiro chegar na indústria ali, no comércio, a primeira pessoa que vai estar lá vai ser o cliente final. Sim. Então, o cliente final vai procurar esse integrador e esse integrador já tem que estar atento a isso. Perfeito. Bom, isso para as novas usinas. Tá fácil, né? A norma já está aí, ele está começando a usina agora, é só fazer certo. Sim. E quem tem a usina antiga? Aí entra no processo. Tem que entrar. Entra o processo antigo, a gente faz o diagnóstico, faz a adequação, né? Ele faz a adequação, o laudo final para seguir. Não tem outro caminho. Não é uma coisa assim que não vou fazer, não tenho dinheiro para esse investimento, é uma coisa que deve fazer. E é interessante, né, Ludmila, porque lá atrás, quando começou esse movimento de usina fotovoltaica, se fala muito, e ainda se fala, é uma usina para 25 anos. Né? A galvanização vai durar 25 anos, os equipamentos 25 anos, garantido, você quer 10 anos, quer dizer, você faz um investimento aqui, 2 anos e meio, 3 anos, você já tem um retorno no equipamento e depois é só ir para a praia ficar curtindo. E aí vem e muda tudo. Vem uma norma dessa e muda tudo. Quem investiu lá atrás vai precisar fazer um novo investimento
de adequação. Não tem alternativa. Vai ter que fazer. Principalmente questão de inversor de string. Não tem componentes que estão dentro da norma, então tem que ser feita essa alteração. A gente tem aí uma parte que a gente pode usar microinversores, dá para fazer essa troca, que é uma coisa que não fica muito complicada para o cliente final, dependendo do tamanho da usina. Mas se a gente fala de usina com uma grande quantidade de módulos, isso aí já é um problema. Aí sim, tem que investir, de toda forma tem que investir no novo equipamento. E é uma coisa que você falou, né? São 10 anos de garantia, 10 anos ali do inversor que agora virou 2, 3, 1 ano. Tem pessoas que investiu tem pouco tempo, ano passado, vai ter que fazer a troca. Vai ter que fazer a troca. São as coisas que vão acontecendo porque perceberam a questão da segurança. Sim. E tudo gira em torno da segurança, é isso. Isso. E um ponto também bem importante, a gente já vem falando e a gente vê muito a resistência do mercado em relação a isso. Quando a gente leva uma proposta com um sistema dentro das normas dos bombeiros, o pessoal já olha o outro sistema que não está, não, mas esse aqui está mais em conta para mim. O outro ficou muito mais caro, ficou 2, 3 vezes mais caro. O concorrente ali me apresentou uma que para mim é mais viável. Então a gente já está tentando fazer essa educação, só que ainda o cliente está muito resistente. E o que acontece? Ele faz esse investimento menor hoje, ano que vem ele tem que fazer um investimento maior. Na verdade ele vai trabalhar no risco de não ter uma vistoria do Corpo de Bombeiros. E vai ter. Basicamente é isso. Não tem como não ter, né? Vai acabar tendo. Exatamente. O Corpo de Bombeiros está trabalhando forte nisso também. Eles estão se preparando para vistoriar todas as usinas, certo? Exatamente. E a economia que ele teve no passado, ele vai gastar o dobro amanhã. Então, não é bem uma economia em si. Ludmila, a gente fala muitas vezes de usinas grandes, né? Usinas solo, aquelas usinas de investimento, às vezes. E aquele consumidor final que pôs no telhado da casa dele? Essa usina, que não deixa de ser uma usina fotovoltaica, ela também está dentro do universo de vistoria do Corpo de Bombeiros? Residência ainda não. Residência ainda não. Ela vem com algumas indicações de instalação de segurança, mas como exigência e vistoria, não. O foco é usinas em indústria, comércio, que é onde tem grande movimento de pessoas, vamos dizer assim, hospital, o foco vai ser esse. Tá. Mas não deixa de ser uma coisa que num futuro próximo vai acabar acontecendo. Eu não duvido. Né? Que será, ainda mais do jeito que a gente está caminhando, né? Eu acredito que o projeto inicial é justamente esse, que é a parte comercial, e futuramente vai também para residência, porque a gente já está tendo inversores com potência menores para residência já com esses critérios que deveria ter na norma. Já deveria nascer pronto. Entendeu? Também, né? Que já teria. Então, o mercado já está mudando para isso também. Tá. Então, o alvo que você falou são aqueles estabelecimentos onde prioritariamente tem um grande volume de pessoas. Seria risco, vamos dizer assim. Que caso aconteça um problema na usina, isso pode impactar maior quantidade de vidas. Exatamente. Também. Existe algum critério em termos de potência instalada, de geração, ou não? Mais em cima dessa realidade. Exatamente. Falou que a usina comercial e telhado, todos vão entrar nessa fiscalização. Quais são os riscos? E aí eu tô entrando agora num outro aspecto, né? O brasileiro, ele é muito disso. Não, comigo não vai acontecer. Né? Não vou fazer seguro do carro porque não vai bater. Não vai roubar. Né? E não vou nem falar de seguro em usina fotovoltaica, que aí a quantidade é muito menor mesmo. Com certeza. Né? Mas o bombeiro se preocupou com a segurança. Né? Quais são os riscos que ele está mitigando com essas normas? Principalmente incêndio. Porque a gente vê muita notícia. Acho que explodiu no ano passado essa questão de incêndio. E é uma coisa que não dá para controlar, porque a gente está falando de potência altíssima. O número de módulos, às vezes, no telhado são muito grandes, né? Então, é uma coisa que foge do controle e você não consegue controlar aquele incêndio sem essas novas adequações, que é justamente por isso. E normalmente, não sei se você vai ter essa resposta, esse incêndio ele inicia aonde? É no próprio módulo, é no inversor ou em qualquer peça do circuito? Depende. Pode. O principal que eu vejo ali na parte de módulos. Nos módulos. Exatamente. E aí tá um do lado do outro, cara, isso vira um efeito Aí vira cascata. Uma coisa incontrolável. Incontrolável. Entendi.
E é justamente onde tem a maior quantidade, né? Exatamente. Essas novas modificações é justamente para isso, para evitar e diminuir essa voltagem lá em cima, para tentar reduzir os riscos. Entendi. Tá. E Ludmila, você já tem casos em que alguns clientes já te procuraram porque os bombeiros já fizeram visita nas obras e precisou desse serviço de perícia? Já. Só que como ainda está como se fosse orientativa, a notificação, é uma notificação. Não é uma autuação. Exatamente. Muitos estão esperando chegar de fato a parte que vai ser obrigatório, vamos dizer assim. A gente até manda o orçamento, não, você tem que fazer isso, tem que fazer essa adequação. Eles falam, não, vou esperar. Como é uma coisa que não vai ser esse ano, então eu vou esperar. Então, muitos já estão entrando, né, nessa parte de regularização, outros não, eu vou esperar, vou aguardar. Então tem gente que já está se adequando. Já. Inclusive, essas novas usinas que estão saindo, pelo menos, já estão aí, a gente está preocupando muito com essa parte de estar dentro das normas dos bombeiros. Não, essa é até uma coisa assim, não faz sentido você construir uma usina esse ano de 2025, sabendo de tudo isso, uma usina fora das normas de conformidade. Né? Não faz muito sentido, mas é o que você falou. Tem clientes que olham só preço. Exatamente. E aí não pega nessa questão. E aí depois vai sair caro para ele, porque aí vai ser, além de ter que jogar fora alguns equipamentos, porque não vai ter jeito de aproveitar, ele vai ter a multa do Corpo de Bombeiros. Igual você falou, a gente está falando de um exemplo aí do seguro do carro. Hoje o seguro da usina é uma coisa que é pouco falada ali, principalmente usinas menores. As pessoas não se preocupam com isso. Então, a gente está falando de não seguir a norma, então você não tem direito nenhum a esse seguro. É básico. Isso aí é um problema agora que gera um problema muito maior lá na frente. Entendi. Mesmo, então, vale um alerta. Usinas que são seguradas, ou que estão sendo seguradas há um tempo, provavelmente elas vão ter que acelerar esse processo de readequação. Vai ser exigido. Porque senão as seguradoras provavelmente não vão pagar. Não vão. Porque na hora que der um sinistro, a seguradora vai chamar um perito. Vai chamar o perito na hora que for fazer a verificação em campo, vai ver que aquele sistema ali está fora da norma. E aí já... Mesmo que tenha sido instalado há 4 anos atrás. Mesmo. E uma coisa que a gente até comentou no início, né? O perito, dependendo da situação que ele tiver, ele é totalmente imparcial. Ele é imparcial em alguns casos. Na maioria das vezes ele tem que ser, né? Ele tem que ser, principalmente no caso judicial. E quando se fala de um sinistro, muitas vezes ali, num comércio, o cliente final ali te chama, o laudo vai sair de acordo com o que está lá. Então, muito cuidado, principalmente com essas adequações. Entendi. Você tocou num tema interessante, né, Ludmila, que é a perícia judicial. Eu entendo que se foi para o judiciário é porque alguma coisa de muito grave aconteceu. Correto. Né? Então dá para a gente fazer isso de forma extrajudicial, que é o que a gente está falando, de forma preventiva, eventualmente. Né? Quer dizer, o consumidor final pode já falar assim, cara, minha usina já tem 2 anos, então muito provavelmente ela não está adequada, o que eu preciso fazer? E caso aconteça, um exemplo, um sinistro, isso te dá até força judicialmente, vamos supor. Que vá levar para a justiça, isso te dá uma força, você tem um respaldo ali. Se você está dentro das normas, tudo certinho, o laudo ali é uma força que você tem judicialmente. É uma forma de mostrar, cara, você se preocupou e talvez vai te isentar de responsabilidade, né? E isso é fundamental. Ainda mais em comércio, supermercado, um hospital que tem, né? Muita coisa acontecendo. Você falou que o risco maior é incêndio. Você tem exemplos recentes de usinas que tiveram esse caso aí, pegou fogo, alguma coisa assim? Não, com a gente, graças a Deus, não. Vocês não? Ainda não. Mas na mídia já tem aí divulgado. Você já leu algumas coisas agora? Já, bastante mesmo. Principalmente fora do país também. Vem acontecendo muito. E é justamente por isso que a gente está com esse reforço maior com as normas. Para evitar isso. Entendi. Ô Ludmila, conta para mim, a gente está falando muito da perícia, né? O instalador, ele pode emitir esse laudo de maneira com toda essa autoridade que a perícia transmite? O instalador não. Nem o instalador, nem o integrador. Hoje você precisa ter um corpo técnico formado por engenheiros certificados com CREA.
O CREA tem que estar ativo. Isso é básico, tem que estar. E também o fundamental ali por trás, o conhecimento também para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, um instalador não consegue fazer. Não consegue. Então, o consumidor final fique atento. Se algum instalador que não for engenheiro te prometer um laudo desse, fique atento, porque isso pode iniciar um processo ruim aí dele estar querendo vender gato por lebre, né? Agora, se o integrador tiver um corpo técnico formado por engenheiros com CREA ativo, aí sim ele já pode fornecer um laudo. Isso. Ele pode procurar, por exemplo, capacitar esse profissional, né, para perícia, porque a gente não consegue sair, quando você é perito da área judicial, você não consegue sair muito disso, porque, igual eu penso, o judicial ele tem que servir como base também para o extrajudicial, porque ali a gente está falando de muitas competências, então nada mais justo do que trazer. Então, o que eu indico é a pessoa procurar estudar um pouco mais sobre esse tema, até para ter mais confiabilidade ali na confecção do laudo. E é importante, né, Ludmila? A gente sabe, eu sou engenheiro, você é engenheira, as graduações elas dão conhecimento mais amplo e genérico sobre o tema. Quando a gente vai entrar num assunto mais específico, igual é, por exemplo, um laudo de perícia, é natural que você se especialize nisso, que você busque um conhecimento um pouco mais aprofundado. Por mais que o engenheiro recém-formado ele tenha a habilitação para assinar, ele não vai ter o conhecimento e a autoridade necessária para fazer um laudo no formato adequado, né? Exatamente. Então, sim, e sem contar que a perícia judicial exige um curso. Isso, né? exige. A extrajudicial ainda não tem curso para isso? Porque o curso é para ser perito judicial. Né? Eu uso como base para o extrajudicial, mas não é uma obrigação. Não, e é legal porque você faz uma perícia extrajudicial com um nível de qualidade muito alto. Totalmente diferente. Né? Que é totalmente diferente, com um conhecimento muito amplo, né? Exatamente. E que, na verdade, não deveria ser diferente mesmo, né? Porque qualquer tipo de perícia ela tem que ter um nível de autoridade muito grande, de conhecimento muito grande, seja ela judicial ou extrajudicial. Exatamente. Só pegando o gancho, por exemplo, uma perícia extrajudicial, o cliente pode simplesmente entrar com o processo e esse seu laudo extrajudicial servir como base técnica nesse processo. Então, esse é o cuidado que eu até falo para o pessoal. Manter a qualidade dos laudos. Porque isso, o juiz ele não vai entender da parte elétrica, mas ele vai entender muito bem a sua escrita e o que está por trás ali do laudo. Então, é muito importante. É fundamental, né? É a tradução para quem vai, de fato, tomar umas decisões do que é esse emaranhado de equipamentos e normas, né? Então você traduz isso por uma linguagem mais específica lá dentro do judiciário. E no extrajudicial é também a mesma coisa. Você está fazendo essa tradução e deixando o consumidor tranquilo com relação a isso, né? Exatamente. Ludmila, e, por exemplo, você já pensou, por exemplo, o perito ele tem que ter uma transparência, ele é uma pessoa neutra, né? E o próprio corpo de bombeiros, quando ele tem o conhecimento, mas ele não emite laudo nenhum. Não. Ele vai olhar e ele vai falar assim, cara, como é que está seu sistema? Cadê o material? Ele pode já emitir o laudo só por não ter, a notificação só por não ter o laudo, avaliando como é que tá? Ele vai notificar, que foi o que eu já vejo acontecer isso. A primeira coisa que eles vão pedir é o laudo. Eles já vão de cara pedindo o laudo. Não é o corpo de bombeiros que vai lá vistoriar os equipamentos para ver se está em conformidade. Pode ser que veja? Pode ser, porque depende, né? De bombeiro para bombeiro. Mas o que está acontecendo, que a gente está vendo hoje no mercado é justamente isso. Eles estão exigindo o laudo. O laudo que vai estar ali tudo o que ele precisa saber. Resumido num ponto só, uma conclusão, e ele vai ler. Está conforme? Não está conforme? Então vai ser uma coisa mais direcionada para ele do que pegar, sei lá, um monte de papel. A gente sabe que nem sempre a qualidade dos projetos que tem no mercado, a qualidade do cliente final guardar esse tipo de documento. Então, para evitar esse tipo de coisa, pode acontecer, igual a gente falou, uma usina que tem do ano passado, já dentro da norma dos bombeiros, o cliente perdeu esse documento.
Então, para evitar esse tipo de coisa, o certo é basear no laudo. Chegou, tem um laudo junto com o projeto, a gente reúne também o projeto, reúne datasheet e já entrega tudo certinho para o bombeiro. Ah, então é importante isso. Quando o perito, né, por exemplo, eu contratei a Ludmila para fazer um laudo diagnóstico, você já vai pedir isso tudo e já vai anexar junto. Junto. Tudo junto. Mesmo que esteja inadequada ou que esteja fora das conformidades atuais, você, no laudo diagnóstico, você tem que anexar tudo no status quo de hoje. Isso. Na fotografia de hoje. É o diagnóstico. É o diagnóstico. Tem que estar lá. Tem que estar tudo lá. E se o dono da usina, né, o proprietário do prédio, por exemplo, ele não tiver isso no papel, ele vai ter que buscar de forma eletrônica a hora que vem em contato com o integrador. Você já deparou um caso que ele não encontrou mais o integrador? Bastante. Bastante. Aí ele tem um problemão. Aí tem um problema, porque muitas vezes o que ele vai ter que fazer? Se ele não tem o projeto mais, se ele não pegou esse projeto e o integrador sumiu, virou um órfão, né? Que é o que a gente fala muito no mercado, ele vai ter que procurar uma pessoa para confeccionar o projeto com o sistema que ele já tem. Então aí já vai mais um investimento. Ele faz o projeto, a RT, ele tem que verificar como que ficou esse processo, a RT passada, e vai ter que emitir outra RT. Aí, aí já entra um ponto que é um pouco problemático para mim. É o projeto de um sistema que não foi desenvolvido pela sua empresa. Uhum. Então, você tem que verificar a ponta ali. É um trabalho bem detalhado do projetista, do cara que vai inspecionar. E em cima disso, a gente faz o laudo. Nossa, então é importantíssimo eu escolher bem o integrador. É muito importante. Igual a gente fala, não só o integrador, como marca de equipamento, porque virou um boom no mercado justamente isso, né? Então, integrador que se preocupa só com preço, ou você consumidor final que se preocupa só com preço, olha só a importância de escolher uma empresa séria para instalar a usina fotovoltaica no seu prédio ou no seu terreno, onde quer que seja. Você não pode esquecer de olhar essas responsabilidades na hora de contratar uma usina dessa. Ela vai te entregar o projeto, ela vai te entregar uma pasta com tudo da sua usina, ela não vai te deixar na mão, ela não vai sumir do mercado. Isso tudo são fatores importantíssimos para você tomar cuidado na hora de escolher uma empresa séria. Então não é só preço, e provavelmente as empresas sérias elas não estão brigando por preço. O preço dela possivelmente vai ser um pouco mais alto do que o normal, justamente porque ela vai te oferecer uma série de tranquilidades. E tranquilidade não tem preço. Essa é a verdade, né, Ludmila? Exatamente. E aí é ruim, porque você vê às vezes o consumidor final, ele é pego às vezes num conto do vigário, né? Sim. E aí ele confiou na empresa, ficou órfão, não tem nada, e o Bombeiros foi lá, atuou e passou um prazo às vezes curto para ele resolver o problema e ele tem que fazer quase que a usina toda de novo. Aí começa a correria. No papel. Aí começa uma correria. É difícil, né? E então assim, o papel do laudo, então, mesmo quem já tem a usina que está em dúvida, contrata o perito, porque antes do corpo de bombeiro ele já vai ganhar tempo para adequar. Exatamente. Tá com dúvida no sistema. Inclusive, eu até com um colega meu, com a gente conversando, e ele falou, nossa, foi bom você ter falado nesse tema, que eu preciso muito olhar para essa parte. Eu tô com um cliente ali que eu não me atentei a isso. Uhum. Então, é uma coisa assim, que vem sendo falada, mas o pessoal ainda vem sendo falado, mas parece que não tá tão falado assim, porque o pessoal ainda se esquece desse ponto importante. Não pegou no bolso ainda. Exatamente. Ah, tem que fazer. Ah, não, mas... Ah, não, bombeiros não vem aqui, não. E geralmente é o que a gente escuta, né? Exatamente. Ah, não, aqui eu tô muito isolado. Aqui não vem ninguém aqui, não. Vou tocar desse jeito. E muitos perguntam, tá, quanto tempo que eu tenho? Eu preciso fazer esse investimento agora ou eu posso deixar para daqui mais 6 meses? Olha, aí é seu critério, né? A gente já orienta, já anteceder isso. Porque muda o tempo todo, né? Então... Por que não agora? Já que tem que fazer esse investimento, já faz e já fica dentro das normas. E assim, né? E quem pergunta isso, muito provavelmente, não está entendendo que o fator segurança é que está em jogo. Não é o fator financeiro. Sim. Né? Falar, cara, eu tenho 6 meses para investir, mas
de repente, se a usina não está adequada, ela pode vir a ter um incêndio amanhã. Pode. E sem os equipamentos de segurança, você não vai conseguir controlar isso. Sim. O pessoal, igual você falou, tá olhando muito preço. É só não preço. Tá olhando o ponto principal, o que é a norma. A norma nada mais é do que isso. Conformidade e segurança. Entendi, olha só. E assim, é claro, mas eu não tenho a verba agora. Mas monta um planejamento, né? Isso. Faça uma análise, faça uma gestão financeira. E aí eu vou aproveitar o parênteses aqui. A gente já tem um podcast sobre gestão financeira para integradores no mercado de energia solar. Então eu faço o convite, você que está assistindo esse podcast hoje, vá lá no nosso YouTube. Se você já está aí dentro, procura sobre um episódio sobre gestão financeira. Foi muito bacana. Fizemos o entrevistado aqui, o Lucas, deu várias dicas muito legais para você, integrador, que organiza a sua empresa, né? Como é que você vai deixar sempre caixa sobrando no final do mês. Vale a dica aí. Então eu tenho que me planejar para isso. Sim. Eu tenho que me planejar. Eu, como consumidor final, tenho que estar atento, porque hoje é isso. Pode ser que amanhã venha outra coisa. E até um ponto até interessante, vale também até os integradores, que muitos deles, que já estão há um tempo no mercado, já tem um número até grande de clientes instalados, já rever essa lista de instalação e já antecipar com o próprio cliente final. Porque às vezes esse cliente final não está nem por dentro disso. Já antecipar, falando, está tendo aí a fiscalização, a norma, já vamos preocupar com essa adequação, não esperar somente o bombeiro ir lá e o cliente ser pego de surpresa. De forma reativa, né? Exatamente. De forma preventiva. Em vez do cliente procurar o integrador talvez antecipar um pouco e já ir educando esse cliente já instalado há um tempo atrás. Ludmila, e para aquele cliente nosso que é fora de Goiás? Você comentou que essa norma de bombeiros aqui é Goiás, né? Ela é estadual, nós estamos na frente. Então, um cliente nosso aqui, um seguidor nosso, que é de Minas Gerais, que é do Rio de Janeiro, né? Que é do Tocantins, que esteja assistindo o nosso podcast, ele pode se preparar também? Vai chegar lá? Vai chegar, e não vai demorar. Já estão preparando para isso. Não é uma coisa do Goiás, não. Não. Nasceu aqui e a ideia é sair daqui já para outros estados. Porque, assim, a gente tem a 17193, que é o Brasil inteiro. Uhum. Essa é a norma técnica que tem que ser seguido. Só que, igual a gente falou, como não tem a fiscalização dos bombeiros, a gente sabe que nem todo mundo se adequa como deveria. Uhum. Então, sem a força ali de alguém fiscalizando, acredito que esse pessoal vai estar um pouco mais tranquilo. E aí que tá. Quando a pessoa não se adequa, ele tá ali com o pezinho no problema de seguro, incêndio, o sinistro. Ainda tem isso. Entendeu? Pode ser que ele tente fazer um seguro, a seguradora exige o laudo de um perito, e se não tiver adequado, ela não vai cobrir. Não vai. Então, porque assim, o cara pode simplesmente pensar assim, não, eu não preciso adequar, a norma dos bombeiros ainda não chegou aqui no meu estado, eu tô tranquilo. Não chegou a NT 44. Mas já tem a 17193 aí o tempo todo já exigindo esse tipo de melhoria. Então, se deu algum problema, o seguro não vai cobrir. Não vai cobrir. E aqueles integradores que já entregam o serviço com laudo, você acha que é um diferencial competitivo para eles? Com certeza. Sai na frente. Sai na frente. Já sai, na minha opinião, sem dúvida, sai na frente. Ele já está antecipando. Principalmente e ajudando também o próprio bombeiro, que não precisa, né, que ano que vem vai começar um número gigante de fiscalizações, evita ir e não tá lá o documento e ter que voltar e chama um perito e chama outra pessoa, então reduz esse número de visitas, né? Então, integradores, olha só que dica valiosa. Você quer agregar valor na venda do seu serviço? Tá aqui uma coisa bacana de se fazer. Já entrega com laudo. E você, consumidor final, entenda que isso é para a sua segurança. É fundamental que você cobre o integrador, que ele já venha com esse laudo ao término da usina. E Ludmila, e os engenheiros? Existe um nicho de oportunidade nisso aí? Na minha opinião, gigante. Não se fala muito sobre isso, esse tipo de perícia solar. Que foi uma novidade, até quando eu pensei sobre isso, foi até uma novidade para mim. Mas eu vejo como uma opção assim, de mercado gigante, que fala muito sobre perícia elétrica. A gente tem aí vários peritos na área elétrica, na área geral, de inspeção, de condomínios, SPDA,
mas não se fala sobre a parte solar. Então, é uma oportunidade gigante aí para quem está iniciando, para quem está na dúvida. E mesmo quem já tem um tempo nisso também, aí. a pessoa que quer mudar de área, é um mercado muito bom que está nascendo. Muito amplo. Com certeza. Mesmo, porque assim, eu entendo muito que as normas elas vão evoluindo também. Então, hoje a gente está falando de adequação para 2 normas. Daqui a 2 anos pode surgir uma terceira ou pode ter uma revisão, que é o mais comum que aconteça, uma revisão da norma atual com novas exigências de segurança e aí mais serviço, mais laudos, mais perícias. Que foi o que aconteceu com a NT44. Ela teve ali de 2023 e teve uma atualização para 2025. Então, já vem com mais critérios de segurança. Eu não vou entrar muito adentro nesses critérios, mas já vem com um pouco mais de critério de segurança. Ludmila, a gente pode afirmar que lá fora, especialmente Estados Unidos e Europa, eles já passaram por essas adequações? Lá as normas já estão mais rigorosas? Eu acredito que sim, porque lá os equipamentos estão na frente dos nossos aqui. Muitos deles já estão bem na frente. Aqui, por exemplo, a gente tem, citando uma norma, assim, um equipamento que é muito comum lá fora, que é o caso do Enphase, que é o microinversor. Lá já é comum nas residências ter microinversor Enphase, que tem uma segurança maior. Não estou falando de marca, eu estou falando assim da segurança. Tá. Então já é uma cultura que o pessoal já lá fora já está preocupando, até nas residências. Até nas residências, que foi o que eu comentei. Exatamente, né? Já vem com essa preocupação. Olha só, então lá tá... Então a gente não está inventando nada, a gente na verdade está apenas... enxergando o que fez de certo lá fora e trazendo para cá. Isso também. Não é invenção de moda do Corpo dos Bombeiros, não. Porque muita gente às vezes fala, o Corpo de Bombeiros está vindo aqui para atrapalhar a minha vida. Não, ele está vindo aqui para garantir segurança. Com certeza. Legal. E, Ludmila, então tá. Muita gente às vezes pode pensar que eu vou ter que contratar um perito, mas isso é burocrático, isso é demorado. É isso mesmo ou não? Não, não é burocracia. Não é burocracia. Hoje se tornou, em outras palavras, o básico. É mesmo? É o básico que você precisa ter para ter mais segurança e ter conformidade. É o básico. Não é burocracia nenhuma. Eu sei que muitas vezes a palavra perito muitas vezes a gente vê como uma coisa escassa no mercado. Não se tem muitos engenheiros atuando nessa área, mas tem bons engenheiros também atuando e por trás de todo esse processo. Então, não vejo como uma burocracia, eu vejo como mais uma oportunidade. E a perícia, além dos laudos, de fazer a análise de conformidade, ela entra também no aspecto do funcionamento, de geração, se está gerando o quanto deveria gerar, ou isso não faz parte do laudo pericial? Nesse caso específico dos bombeiros, não. Ele vai entrar, sim, já está acontecendo até da questão judicial, processos, já está acontecendo alguns processos no mercado, onde você instala uma usina na sua casa, um exemplo, você contratou 1.000 kWh e sua usina não está gerando os 1.000 kWh. Isso está gerando processo na justiça, e aí o perito vai verificar a instalação, vai verificar a geração, vai verificar o sistema de monitoramento para compor essa parte judicial. Mas na questão dos bombeiros... Entendi. Então, existem vários tipos de perícia. Tem também. Tem isso também. Tem também. A gente está falando aqui, né, ao longo de todo esse podcast, daquela perícia que é específica para o Corpo de Bombeiros. Mas existem várias outras, então. Sim, é muito amplo. É muito amplo. Porque essa questão do funcionamento, a gente já vem falando muito dos painéis fake, né? Dos módulos fake, que prometem uma coisa, mas entregam outra. E há vários integradores denunciando isso aí, e aí o consumidor sendo enganado. Então, existe perícia que também olha o funcionamento. Isso, vai ter, principalmente movido a processo judicial, que vai acontecer bastante também. Né? Que aí ele entra contra o integrador, de repente o integrador contra o fabricante, e aí... Exatamente. Nossa, então quer dizer, essa parte da perícia realmente é uma parte que está só começando no mercado de energia fotovoltaica, vamos pensar Exatamente. assim. E na minha opinião é fundamental. É fundamental para testar e para investigar de fato um problema. Né? Olha só, né? E pessoal, olha só que interessante, né? A gente falou aqui falando muito de conformidade, que estar conforme
as normas, conforme as regras, conforme a legislação. E o consumidor final, ele não tem condição de avaliar isso. Ele é leigo nesse assunto. Sim. Se ele quiser, ele pode contratar um perito para ter a tranquilidade para ele, independente do integrador. Pode. Se o integrador, por exemplo, não fornece esse tipo de coisa, ele pode chamar a Ludmila, vem cá, eu quero te contratar, porque eu estou na dúvida, será que o que eu comprei é isso mesmo? Será que está conforme? O integrador está me prometendo tanta coisa aqui, falando que fornece. Ele tem esse direito. Pode, e eu acredito que isso vai acontecer. Principalmente aquele cliente que fechou uma usina há pouco tempo, um ano. E um ano depois o integrador está vendendo outro kit para ele. Ele pode ficar na dúvida, até se realmente está dentro das normas ou não, ou se o integrador está sendo honesto com ele. Então eu acredito que isso vai acontecer. E a gente tem total autoridade para tirar esse tipo de dúvida e orientar o cliente. Que legal, né? Então dá uma tranquilidade para o consumidor final, garantir que aquilo que ele está comprando de fato esteja adequado. Exatamente. Né? E aí, consumidor, não aceitem qualquer laudo. Veja se de fato quem fez o laudo é um perito. Porque às vezes pode acontecer de chegar laudos fake. Então, cuidado com isso. Verifique a empresa que fez o laudo, cheque, porque um laudo falso vai só piorar o seu problema. Que pode acontecer, né, Ludmila? Pode, a gente já imagina também que vai acontecer. Da mesma forma que tem a parte de projetos, né? Que o pessoal assina muitos projetos. Eu imagino que vai acontecer essa parte também de assinatura em laudos. Nossa, isso aí fica muito sério, né? Eu imagino. Né? Não vamos entrar nisso, integradores não façam isso, porque é sobre segurança. E o que a gente vê muito, recentemente teve um telhado de uma igreja, de um templo que colapsou porque não aguentou o peso dos painéis e nem estava com todos os painéis lá ainda. E a coisa que a gente vem conversando aqui é que muito provavelmente teve um laudo mal feito. Não é isso? Tudo indica foi isso. Tudo indica que quem deveria fazer um trabalho sério não fez. Isso. E aí vale ao CREA fiscalizar e penalizar essas pessoas, esses profissionais. Que legal. Legal. Olha só, o tema é muito amplo, é muito abrangente. Ludmila, a gente já está entrando aqui na nossa reta final, né? E é importante a gente deixar aqui claro, o que a Ludmila está trazendo é apenas a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para baixo aí. Tem muito detalhamento de norma, muito detalhamento das regras, de como elaborar um laudo. É muita coisa que está envolvido nessa qualificação de um perito, né, Ludmila? Isso. E aí, gente, eu vou aqui contar para vocês em primeira mão. Não sei nem se a Ludmila sabe disso, mas eu vou contar aqui para vocês. Nós da Educando Solar estamos preparando uma aula secreta sobre perícia em usinas fotovoltaicas. A gente já vai divulgar as datas, mas o que eu adianto para vocês é que será em breve. E vai ser você, viu, Ludmila? Vou saber. Nós vamos trazer a Ludmila para uma aula secreta sobre perícias em usinas fotovoltaicas, onde ela vai contar um pouquinho sobre como é essa atividade de perícia, a importância, né, de ter esse laudo, esse diagnóstico. E, integradores, fiquem atentos, acompanhem-nos nas redes sociais, porque em breve, em pouco tempo, já iremos divulgar as datas, iremos divulgar as demais informações sobre isso aí, tá bom? Ludmila, eu acho que é isso. Que mensagem final você deixaria para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor, né? Que dica valiosa você daria para quem está assistindo esse podcast? Bom, eu falaria para o pessoal ir mais atento, procurar um profissional capacitado, olhar com mais carinho até para a sua usina, porque não é só um dinheiro, não é um investimento. Muitos ali fizeram até a aposentadoria nisso, tem bens abaixo, tem bens à frente disso, e muitos também têm vidas. Então eu falaria, o que eu puder falar é cuidado e olhe mais para a segurança.
essa norma ela não vem para atrapalhar, ela vem para somar e complementar e cuidar da vida humana. Então é isso, o que eu falo pro pessoal é basicamente isso. É isso aí. Pessoal, fica a dica aqui, segurança é fundamental em qualquer lugar e não poderia ser diferente nas usinas fotovoltaicas. Então você que já tem, você consumidor que gosta dos conteúdos aqui da Educando Solar, fique atentos, procure um perito para fazer um laudo da sua usina atual. Você integrador que já tem muitas usinas instaladas, de repente pode ser um serviço que você volte a prestar para o seu cliente. Você está precisando de uma abordagem para aquele cliente da usina de 2 anos atrás. Entre fornecendo o serviço, né, contrate um perito para te auxiliar nesse laudo ou encaminhe, né, o perito direto para o seu consumidor para fornecer essa adequação. Não se pode brincar com segurança, em especial se essa usina ela é num telhado de um ambiente que tem muitas pessoas envolvidas. E também, às vezes, é uma usina muito grande, em uma fazenda, em uma área remota, mas nessa época seca, se der alguma faísca, se der alguma coisa para gerar um incêndio, não custa nada, e para esse incêndio se alastrar e matar dentro também não custa nada. Então, segurança, ela não é brinquedo, ela tem que ser levada em consideração, e essa é a mensagem da Educando Solar com esse podcast. Trate a segurança com o máximo rigor, porque você não vai se arrepender. Vai representar um investimento adicional na sua usina? Vai representar, sim. Mas você, eu tenho certeza, vai ficar com a cabeça muito mais tranquila no travesseiro, sabendo que a sua usina foi adequada e seguindo todos os critérios de segurança. Ludmila, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. E, pessoal, siga-nos. Você que assistiu esse podcast até aqui, mande para aquele consumidor final, mande para aquele integrador que às vezes não leva as coisas muito a sério com relação à segurança, que ainda esse ano está instalando usinas, montando usinas sem as adequações das normas atuais. Mande para ele, para você convencê-lo, para nós podermos educá-lo da importância desse conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.